Você sabia que com um ajuste no seu orçamento, disciplina e tempo, você pode se tornar um milionário? Se você acredita que você pode, esse vídeo é para você. E se você acredita que não é possível, esse vídeo com certeza é para você. Fica comigo porque nesse vídeo eu vou ajudar você a entender que você pode se tornar um milionário com 3 passos: disciplina, aportes financeiros constantes, um ajuste no seu orçamento e tempo. Só isso você pode se tornar um milionário em alguns anos. Gastar dinheiro é muito bom, eu sei muito bem disso. Mas gastar dinheiro quando você tem dinheiro é muito melhor. Como é bom você usar o cartão de crédito, mas como é bom você fazer aquela compra à vista e não ter que se preocupar com nenhuma dívida. Por isso que nesse vídeo eu vou ajudar você a ajustar o seu orçamento financeiro, a deixar ele fitness, fininho, pronto para ajudar você a se tornar um milionário. Acredite, é possível, com disciplina, aportes financeiros constantes e tempo para que os seus investimentos te façam um milionário. A primeira mensagem desse vídeo é: não existe tempo certo, existe processo. O que existe é um processo, é disciplina e processo. 3 coisas na vida que eu entendo que precisam de processo, que não acontecem de um dia para a noite. É muito difícil acontecer de um dia para a noite. É lucros, frutos e bebês. Bebês precisam de processo, lucro precisam de processo e frutos também precisam de processo. Bebês precisam de boas mães, lucros precisam de bons gestores e frutos precisam de bons agricultores. Para você se tornar um milionário, você precisa ser um bom gestor das próprias finanças, um gestor da sua vida financeira. O segredo então é entrar no processo, é fazer igual a lagarta faz. Entra no casulo, espera o momento certo, se permita passar por esse processo e se permita a transformar-se. 3 coisas também que eu levo na minha vida é: você não precisa buscar só melhorar, você não precisa buscar esperar o tempo certo, não existe tempo certo, existe processo. O segredo, o milagre está no processo. Então você não precisa ficar esperando as coisas melhorar para você começar e se tornar um investidor. O que você precisa é estar disposto a mudar. Não querer só melhorar ou esperar as coisas melhorarem, mas estar disposto a mudar, estar pronto e se permitir transformar. Então melhorar, nem tanto, mudar, se reposicionar sempre que necessário e se transformar, se permitir a transformação constantemente, todos os dias. Eu vou ajudar você agora a entender como que deve ser organizado o seu orçamento, como que você pode fazer para que ele se torne mais eficiente para você. Mas antes de tudo, eu quero que você entenda que apenas anotar os seus gastos, aquelas receitas que existem como anote todos os seus gastos e anote constantemente, é importante. Mas apenas anotar, por anotar, não te leva a lugar nenhum. Apenas anotar, olhe bem, por anotar, não te leva a lugar nenhum. Você precisa fazer com que as suas anotações te gerem indicadores, te gerem informações para você ajustar, se organizar e transformar o seu orçamento em um orçamento de um pagador de dívidas para um orçamento de um realizador de sonhos. Aqui já vai a primeira pergunta. O que vem primeiro no seu orçamento? O que está lá no topo dele? Quando você descreve os seus gastos, os seus investimentos ou as suas despesas, o que vem no topo? O que vem primeiro? Você sabia que existem 5 pilares chaves para uma vida financeira próspera? O que vem primeiro no seu? Manda aqui nos comentários o que vem primeiro no seu orçamento. Vem despesas com a casa? Vem despesas com o transporte? Vem com a alimentação? O que vem primeiro no seu orçamento? Diga aqui para mim. O que vem primeiro vai definir, vai descrever, vai apresentar o que é prioridade para você. Todas as vezes que nós colocamos algo no topo, é prioridade para nós. O que é prioridade para você? O que deve ser prioridade no seu orçamento, pelo menos um orçamento ideal, é os seus sonhos. Porque você não deve ser uma pessoa que, quando olha para o próprio orçamento, enxerga um pagador de dívidas. Você deve ser uma pessoa que, quando olha o próprio orçamento, enxerga um realizador de sonhos. E os seus sonhos geram custos e os seus custos
são quitados por você mês a mês. O que vem primeiro deve ser aquilo que motiva você, o que inspira você, o que te aponta para o futuro e não só para o passado. O orçamento não pode ser uma foto apenas do passado. Ele tem que ser uma projeção, um apontamento, uma indicação do seu futuro, porque é o seu futuro de maneira fracionada. E aqui nessa parte de maneira fracionada, eu destaco uma informação importante: seu hábito mensal. O seu hábito, quando você olha o seu orçamento, quando você anota os seus gastos e avalia ele, não só por anotar, mas para gerar informação, para gerar um indicador para você, você tem que avaliar se você já não desenvolveu um hábito de gastar dinheiro à toa, um hábito de gastar sem pensar nas consequências ou sem objetivo. Você tem que tomar cuidado com os seus hábitos, porque hábitos ou comportamentos, eles direcionam você para um objetivo ou para um destino, seja ele positivo ou negativo. Cuidado com o hábito. Cuidado com uma repetição. A repetição se torna um hábito e o hábito faz você ser moldado, modelado ou direcionado para um destino. E você tem que saber se você está indo para um destino bom ou para um tão bom. Por isso que nesse vídeo nós vamos falar para você bater uma foto do seu orçamento e avaliar para onde ele está te levando. Ele está te levando para a prosperidade ou ele está te levando para a constância? Ou pior, ele está te levando a uma deficiência financeira constante. Eu sempre falo nos meus vídeos que nós fomos feitos pelo Criador para prosperar sobre todas as coisas. Eu estou sendo redundante, mas é importante para você entender. Nós fomos feitos para prosperar sobre todas as coisas, inclusive na vida financeira. Então, esse é o momento certo para você analisar o seu orçamento e entender para qual direção ele está apontando. Dito isto, você já deve ter ouvido falar sobre minimalismo. Quando nós formos falar agora de avaliar orçamento, você já deve ter ouvido falar disso, de minimalismo. Minimalismo é aquela prática ou aquele hábito de viver com o mínimo. Mas eu diria para você não se prender a isso. Eu sou mais adepto, ou pelo menos eu me aproximo mais da disciplina do essencialismo. E qual a diferença dos dois? Minimalismo é viver com o mínimo possível. Essencialismo é viver com o essencial. Por isso eu vou apresentar para você uma forma de organizar o seu orçamento com o que se aparenta, com o que se diz essencial. Então você não precisa viver no mínimo, sempre pensando em escassez, sempre pensando em pouco. Você pode viver bem com o essencial, sem excessos. Então a diferença dos dois padrões ou das duas práticas, dos dois hábitos de vida, é que o minimalismo te ensina ou te direciona a viver com o mínimo, com muito pouco. E o essencialismo te direciona, te indica a viver com o essencial, se divertir, curtir e desfrutar o que você tem hoje e não esperar um dia desfrutar quando você tiver, mas programar-se, sonhar e traçar objetivos e metas para atingir os seus sonhos e os seus objetivos. O seu orçamento, ele não serve para te engessar. O seu orçamento, ele não serve para impedir você de realizações, de alcançar realizações. Não. Ele serve para direcionar os seus objetivos, para direcionar você aos seus objetivos, para apresentar para você as suas metas mensais, porque se você traça uma meta de 5 ou 10 anos, é muito comum que ao longo de alguns meses você já esqueça dessa meta. O seu orçamento serve para te ajudar, é como um mapa que ele está sendo direcionado para um objetivo final. E o seu mapa vai ajudar você a constantemente consultá-lo, não precisa ser todos os dias, não precisa ser a todo momento, mas constantemente, periodicamente você vai consultá-lo para avaliar a sua rota. Como que você faz para entender a sua situação atual no seu orçamento? Primeiro, você anota todas as suas despesas. Anote todas elas. Lembre-se, não é anotar por anotar, é anotar para servir de indicador, de informação para você de quanto você está aplicando seus recursos e no que, o quanto e o que. Então você faz a sua tabelinha, eu vou mostrar aqui no vídeo uma imagem de uma tabela que você pode montar do seu orçamento. Primeiro você anota tudo, todas as suas despesas. E você separa entre duas partes as despesas essenciais das não essenciais. O que são despesas essenciais?
e despesas não essenciais. Despesas essenciais são aquelas que você não consegue ficar sem pagar todos os meses. Como, por exemplo, se você paga aluguel ou se você paga a prestação de uma casa, você tem que pagar todos os meses. Água, luz, alguns outros gastos essenciais, como mercados também, são gastos essenciais. Agora, gastos não essenciais podem ser uma TV por assinatura de uma revista, talvez a conta de um celular, talvez um telefone que você tem e não está utilizando. Contas não essenciais são aquelas que você tem, mas que nem sempre você precisa pagar. Pode ser também a sua fatura de cartão de crédito, que nem sempre não é obrigatório você tê-la todos os meses. Então separe nas suas despesas aquelas que são essenciais, você não pode viver sem, todos os meses você precisa daquilo, e aquelas que são não essenciais. As não essenciais nós vamos ajustá-las para elas se tornarem representativas de um percentual do seu orçamento. E as essenciais também. Nós vamos focar no objetivo, que é para que o seu orçamento consiga suprir as suas despesas essenciais com 50% dos seus ganhos. Para você é fácil, ótimo. Se não é, quando você registrar o seu orçamento e avaliar os seus ganhos, tudo que você gasta, tudo que você tem de compromissos e despesas e dívidas e quanto você ganha. Quando você compara e diminui um pelo outro, você já vai ver mais ou menos a sua situação atual. Mas quando você soma tudo e separa despesas essenciais e não essenciais, você pode calcular o percentual que um desses grupos representa do seu orçamento. Então, o foco hoje é apresentar para você uma técnica de reduzir as suas despesas essenciais em 50% do seu orçamento, no máximo 50%. Tudo bem se hoje o seu orçamento, ou melhor, as suas despesas essenciais, elas representam mais do que 50%. Tudo certo. Você pode, ao longo dos meses, com o passar do tempo, começar a ajustar as suas despesas essenciais para elas encaixarem no seu orçamento, encaixarem nos seus ganhos de 50%. Você pode ou reduzir despesas ou você pode aumentar as suas receitas. E eu tenho um vídeo aqui no canal sobre como criar renda extra. Nesse vídeo eu apresento diversas formas de criar renda extra que você não precisa sair do seu trabalho, você pode fazer em casa, você pode fazer aos finais de semana e desenvolver uma renda extra. Então, primeiro anote tudo para que você consiga avaliar, identificar. Tudo que você não controla, você não gerencia, e tudo que você não gerencia, você não melhora. Você precisa ajustar e modificar o seu orçamento. Para quê? Para mudar ele. Orçamento de pagador de dívida para um orçamento de realizador de sonho. Depois, os seus gastos não essenciais, eles precisam representar de 10 a 20% do seu orçamento. Então, aqueles gastos não essenciais precisam representar de 10 a 20% do seu orçamento. Sobram ainda 30%. Você vai separar 20% para investimentos e 10% você vai separar para o desfruto mensal, para gastar, para torrar mesmo, para curtir no mês, para que você não se frustre só pagando, só investindo e não tendo nada para desfrutar no momento atual, no presente, olhando para o futuro, mas esquecendo de desfrutar no presente. Então, olha só, recapitulando, 50% para gastos essenciais, de 10 a 20% para gastos não essenciais, 20% para investimentos e 10% para você curtir a família, jantar em algum lugar interessante, tomar um café fora, almoçar, para você gastar, torrar durante o mês. Por que eu disse de 10 a 20% dos seus gastos, dos seus recursos, das suas rendas, elas vão para gastos não essenciais? Porque você que vai ajustar isso. Quanto menos você direcionar para gastos não essenciais, mais vai sobrar para você colocar nos seus investimentos. Então, se você colocar 10% como gastos não essenciais, você pode começar a investir 30%. E é nessa parcela, é nesse percentual que eu quero chamar a sua atenção. Se você conseguir investir R$1.000 por mês, que são R$250 por semana, você consegue se tornar um milionário com aproximadamente 21 anos de aportes mensais. É isso mesmo. Talvez você conheça muitas pessoas hoje em dia que já se aposentaram com 20, 30, 40 anos de trabalho
e elas não se aposentaram milionárias. Elas se aposentaram com um salário mínimo. Quantas pessoas nós não conhecemos assim? E se você começar a fazer os seus aportes mensais, fazer os seus investimentos, em um investimento que te remunere 1% ao mês, ao longo de 21 anos, fazendo esses aportes, disciplina, aporte e tempo, você se torna um milionário. Eu vou deixar também uma tabela aqui que vai apresentar para você um investimento de 1% ao mês de rendimento, aportes de R$1.000, essa evolução ao longo dos anos, ao longo do tempo, que vai te permitir se tornar um milionário. Aí você pode dizer, Marcelo, mas eu não tenho R$1.000 por mês, eu tenho 500. Você também pode. Eu vou deixar essa tabela aqui ao lado para você visualizar quanto que 20 ou 30% do seu orçamento que você consegue destinar para investimento representa nessa tabela e qual que é o prazo, a previsão média de tempo para você se tornar um novo milionário. É isso mesmo. Não é uma historinha, não, é um fato. Se você aplicar isso, aportes financeiros recorrentes, disciplina e tempo, você pode se tornar sim um milionário. Mas antes de você começar a destinar os seus 30%, de 20 a 30% para os seus investimentos, você tem que construir a sua reserva de emergência. E eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala tudo sobre reserva de emergência. A reserva de emergência é um valor que representa dos seus gastos essenciais, aquele que você não consegue ficar sem pagar durante o mês. Ele representa de 3 a 6 vezes desses gastos essenciais. Ou seja, se caso algo acontecer com você, se algum imprevisto acontecer, ou se uma ótima oportunidade surgir, você tem recurso correspondente de 3 a 6 vezes os seus gastos essenciais e você pode estar aplicando nessa oportunidade ou nessa quitação de um imprevisto. E aqui vai uma dica. No que você pode aplicar ou pagar ou utilizar a sua reserva de emergência? Você pode usar a sua reserva de emergência para gastos médicos urgentes. Então não é aquele remédio que você compra de vez em quando ou que surgiu uma dor de cabeça, você vai resgatar a sua reserva de emergência para comprar o remédio. Mas são gastos médicos graves que você não previu e que é um valor representativo para que você tire uma parte da sua reserva de emergência e coloque e use. Também você pode usar a sua reserva de emergência para uma situação de desemprego, como ela representa de 3 a 6 vezes do seu gasto ou dos seus gastos essenciais, você pode estar utilizando sua reserva de emergência numa situação de desemprego. Você também pode estar utilizando ela para pagar impostos inesperados, pois isso pode te gerar um juro não previsto, né, e impactar o seu orçamento negativamente. Você pode também, numa necessidade familiar, estar emprestando para alguém, mas é numa necessidade. Não é quando alguém te pede, não. Sua reserva de emergência é algo blindado para proteger você e ajudar você, auxiliar você a sair de situações de emergências. E também para grandes oportunidades. Você pode usar a sua reserva de emergência para grandes oportunidades que vão alavancar os seus ganhos. Essas são as dicas de como utilizar a sua reserva de emergência. Constituída ela, um valor, uma representação de 3 a 6 vezes dos seus gastos essenciais, você já está tranquilo para começar a investir. Você organizou o seu orçamento, você já visualizou a sua situação, você separou gastos essenciais de não essenciais, você adequou os seus gastos essenciais a 50% do seu orçamento, adequou gastos não essenciais, adequou os seus investimentos e decidiu como investir e quanto investir e destinou 10% para você desfrutar, torrar mesmo e curtir a família com 10% do seu orçamento. Você já está direcionado para uma meta milionária. Você já está direcionado para um crescimento e desenvolvimento da própria prosperidade. Você é um realizador de sonhos. Você é um gerador de recursos e com certeza, se você não veio de uma família milionária pode sair de você. Locais para você investir a sua reserva de emergência, fundos que remuneram DI, fundos atrelados DI, fundos de remuneração DI, aplicações em CDI como CDCs, RDCs ou CDBs, são locais importantes que você pode
aplicar a sua reserva de emergência, locais seguros de alta liquidez e principalmente o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um mecanismo que o governo federal utiliza para captar recursos de pessoas físicas. Ele remunera essas pessoas ao longo do prazo com uma remuneração próxima ou ainda maior que a taxa Selic, que hoje está por volta de 7,5%. Então, em um ano, o governo remunera essas aplicações no Tesouro Nacional. Você pode estar aplicando a sua reserva de emergência nessas opções que eu apresentei para você. Fundos DI, investimentos de renda fixa atrelados a CDI, e é importante você saber que quando você for fazer um investimento em renda fixa e for atrelado em CDI, avalie bem, pois essa remuneração a ser paga, ela tem que representar de 90% a 95% do CDI. Se for menos que 90%, não é rentável. Não vale a pena, pois existem no mercado hoje instituições que estão pagando até 200% do CDI, ou seja, 2 vezes a remuneração de depósito interbancário, em que vale a pena você investir. 3 pilares que você tem que buscar na hora de investir a sua reserva de emergência. Primeiro, locais de alta liquidez que você consiga sacar com facilidade. Segundo, investimentos que não têm carência, ou seja, você não tem que esperar um prazo para sacar. E terceiro, locais seguros, em que o seu rendimento, a sua aplicação, melhor dizendo, ela não varia tanto, ela é um pouco mais fixa. Então, a aplicação em renda fixa é a aplicação, investimento em renda fixa é o investimento que você deve colocar a sua reserva de emergência. Feito isso, você está sendo direcionado para a prosperidade. Aí talvez você vai me dizer assim, mas não é tão simples, pois constantemente nós somos impactados por uma pressão consumista no Brasil. Existe mesmo muito isso. O consumismo é muito forte por aqui. E eu vou te apresentar dicas que você pode anotar e falar para você mesmo como que você vai vencer o consumismo, esse impulso consumista. Primeiro você anota as últimas 3 vezes que você gastou mais do que você deveria. Quais foram as últimas 3 vezes que você gastou mais do que você podia, mais do que você tinha estabelecido, mais do que você deveria? E o que aconteceu? Qual foi o impacto? O que gerou para você e para sua família esses gastos exagerados? Anote isso, a situação e o impacto negativo que foi gerado. Segundo, quanto esses 3 gastos representaram no seu orçamento? Quanto em reais? Anote quanto foi esse impacto, esse rombo no seu orçamento que você gastou e não estava previsto. Nos últimos 3 meses, as últimas 3 ou 5 ocasiões, quanto representou isso? Avalie esse montante, pois nós somos muito quantitativos quando se fala em dinheiro. Você precisa avaliar o quanto. É bastante? Bastante quanto? Ah, foi pouco? É pouco quanto? Terceira pergunta, o que vai acontecer com você, com o seu orçamento e com a sua família se você manter esses hábitos consumistas? Se você não conseguir se organizar e se policiar para não continuar com esses hábitos consumistas, o que vai acontecer? Qual vai ser o impacto ao longo dos anos? Ao longo de 1, 2 anos, se você continuar com esses mesmos gastos? E quarto, e a mais importante pergunta, o que você pode fazer para gastar menos ou controlar os seus impulsos consumistas? Manda aqui para mim. Eu queria muito ouvir de você o que você pode fazer para evitar os seus impulsos consumistas, para reduzir esses impulsos consumistas, porque o seu comentário vai ajudar outras pessoas a também conseguirem aplicar esse plano de ação. O que você faz, ou tem feito, ou vai fazer para controlar esses impulsos consumistas? E eu já te apresento uma técnica ótima para se controlar mais. Primeiro não diga só não, porque o nosso cérebro é comprovado pela neurociência que há uma dificuldade cerebral em entender o não. O não fazer, ele já indica para o cérebro pensar naquilo que você vai fazer e está negando. Você iria fazer e está negando. Então não adianta simplesmente dizer não, não vou fazer. Porque é a mesma coisa eu dizer para você, não pense em um carro novo vermelho. Você já pensou nele a partir do momento que eu disse para você. Esse é o nosso cérebro. Então você tem que estabelecer os seus limites mensais, como eu dei a dica para você, sugeri que você destinasse 10% para torrar todo mês,
para curtir e aproveitar a família. Estabelecendo esse valor, esse percentual, um valor fixo, você se organiza para gastar só aquilo. E você pode fazer da seguinte forma: você estabelece metas para ir gastando menos e adaptando e organizando o seu orçamento para que ele se modifique, se transforme de um pagador de dívida para um realizador de sonhos, que é o que você é, e você se recompense com essas conquistas. Então, se você gastava R$ 1.500 no cartão de crédito sem nem saber aonde você tinha gastado no mês seguinte, você estabelece gastar 1.000. E quando você gastar 1.000, se presenteie com 100 ou 150 reais. Se você gastava 10.000, se presenteie com 2.000. Quando você conseguir reduzir em 5.000 a sua fatura. Então você pode estar se presenteando, se recompensando e fazendo com que o seu cérebro entenda que você está fazendo algo que é positivo. Então trabalhe com o seu cérebro com recompensas. Assim que você conquistar um alvo, uma meta, você se recompensa, você se permita desfrutar de alguma forma. E assim você vai fazendo o seu cérebro se ajustar e também gostar dessa situação de organização financeira, porque ele pode desfrutar. Então não se prive de tudo. Recompense-se pelas suas pequenas conquistas, seja bom consigo mesmo, não seja tão duro com você, pois fazendo assim, com pequenas recompensas nas suas conquistas, você vai conseguir fazer com que isso se torne um hábito. E lembre-se, a repetição é perigosa. A repetição se torna um hábito e um hábito ele é direcionador para um grande objetivo. Esse foi o vídeo de hoje que falou sobre como você organizar o seu orçamento para se tornar um orçamento milionário. O seu orçamento pode ser um orçamento milionário. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, é importante você estar inscrito aqui. Já aproveita, dá aquela curtida, clica no like aqui, que é importantíssimo esse like, porque mais pessoas vão receber esse conteúdo e eu espero de coração que esse conteúdo tenha ajudado você e espero que você possa enviar esse vídeo para muitas outras pessoas, para que elas também entendam que o orçamento delas pode ser um orçamento milionário e que elas, assim como eu e você, nós fomos feitos para prosperar sobre todas as coisas. Um super abraço, fiquem com Deus.